Olá a todos, eu sou o Renato Cassol, sou médico infectologista. Vou falar hoje para vocês sobre MRSA, que são os estafilococos meticilina resistentes, nomenclatura norte-americana, que seria oxacilina resistente. Primeiramente, a bacteremia por MRSA se divide em não complicada e complicada. Esses são os critérios atuais do IRSA americano. Na não complicada, existe melhora da infecção em 72 horas, sem evidências de infecção metastática, hemocultura de controle negativa, né? As drogas de escolha continuam sendo vancomicina ou daptomicina. A nisolida ainda tem uma precária penetração em corrente sanguínea, então se continua dando prioridade para essas duas drogas quando MRSA. Sempre solicitar hemocultura 2 dias após o início do tratamento, e o tratamento geralmente leva em torno de 2 semanas. Ecocardiograma transesofágico em todos os pacientes, independente do tipo de bacteremia, se complicada ou não complicada. Na bacteremia complicada, a vancomicina e a dapto continua sendo a droga de escolha. Geralmente, na complicada, são aquelas bacteremias que após 2 dias de tratamento a hemocultura começa a positivar. Nesse caso, o tratamento dessas bacteremias vão em torno de 4 a 6 semanas. Eventualmente, com culturas positivas, se pode fazer o diagnóstico de endocardite bacteriana por MRSA. Nesse caso, o tratamento é de 6 semanas. Não há necessidade de adicionar gentamicina ou rifampicina se a válvula for nativa, ou seja, se não houver prótese valvar. O critério ainda é um pouco controverso, depende de cada caso, mas geralmente, se existe a necessidade de troca valvar, se vegetação maior que 10 milímetros, ou se houver um ou mais eventos embólicos, dependendo do guideline, é mais de um evento embólico, abscessos à distância, insuficiência cardíaca congestiva descompensada devido à destruição da válvula, novo bloqueio de condução, que isso geralmente condiz com a formação de abscessos perivalvares, ou febre ou bacteremia persistente. Já na endocardite por MRSA, em paciente com prótese valvar, o tratamento é um pouco diferente. A droga de escolha continua sendo vancomicina por 6 semanas, adicionado de rifampicina, também por 6 semanas, com booster de gentamicina de 8 a 8 horas por 2 semanas. A gente sabe que, conforme os artigos de endocardite, os novos estudos, ensaios clínicos estão saindo, a daptomicina vem crescendo em importância. Então, eu já deixei citado ali, apesar de não ser ainda a primeira escolha para endocardite, eu acredito que isso possa vir a mudar nos próximos tempos. A troca de precoce da válvula é recomendada em todos os casos, lembrando que essa válvula já é uma válvula protética, certo? Agora, a pneumonia por MRSA. A droga de escolha segue sendo vancomicina ou linezolida, né? A linezolida com a vantagem de ter via oral, com excelente absorção, e quando abscesso, atentar para a necessidade de drenar esse abscesso, né? Então, o Staphylo aureus, ele gosta muito de fazer abscessos à distância, enfim, mesmo dentro do pulmão. Aqui da daptomicina não é uma escolha interessante porque ela é degradada no alvéolo pulmonar, ela não tem uma penetração pulmonar adequada, então ela está contraindicada. Segue sendo indicado ainda as drogas como vancomicina e linezolida. Na osteomielite por MRSA, a intervenção cirúrgica, ou diagnóstica ou terapêutica, quando sequestro ósseo é quase sempre necessário. O tempo ideal de tratamento ainda é desconhecido, não se sabe, mas acredita-se que o mínimo de 8 semanas seja o ideal. Eu já falei aqui de osteomielite no site, mas enfim, continua sendo ressonância nuclear magnética o exame de escolha com maior sensibilidade, especificidade. O tratamento eventualmente pode chegar a ser maior do que 3 meses. E o ajuste para via oral, dependendo do antibiograma, pode ser feito, né, adicionando ou não a rifampicina, aí vai depender de cada caso e do próprio antibiograma. O acompanhamento é com exames simples, VSG e proteína C reativa são suficientes para acompanhar a melhora clínica e a evolução do tratamento do paciente.
Já a artrite por MRSA, a drenagem ela deve ser feita com lavagem de articulação o quanto antes, como praticamente todos ou todas as artrites por bactérias, né? Para a artrite séptica, então, usar antimicrobianos conforme a osteomielite, ou seja, as drogas de escolha são aquelas mesmas utilizadas para osteomielite, né? Ou seja, a vancomicina, linezolida ou daptomicina. Aqui a daptomicina também vem crescendo em sua escolha devido à sua ação no biofilme maior do que as outras duas drogas. Apesar da linezolida ter a vantagem de poder migrar para via oral precocemente, certo? Com uma excelente absorção. O tratamento, então, da artrite séptica é de 3 a 4 semanas. Infecções relacionadas aos implantes osteoarticulares por MRSA. Bom, aqui eu vou dividir em início precoce e início não precoce, ou início tardio, e também vou dividir em início precoce de quadril e joelho e início precoce de coluna, porque o tempo de início precoce, ou seja, a definição de precocidade da doença, depende do local que ela está. Eu não vou falar sobre infecções peripatéticas de ombro, porque eu já tenho aqui no site um vídeo sobre ele que está bem completo, né? Então, início precoce de quadril e joelho, menos de 2 semanas de implante ou infecção hematogênica com implante estável, ou seja, a prótese não está solta, a prótese está viável, funcional. O desbridamento com manutenção do implante, mais antibiótico terapia, conforme o esquema proposto para a osteomielite, que é aquele esquema que eu falei anteriormente para vocês, associado à rifampicina, existe prótese, geralmente se associa a rifampicina, e o tratamento vai 3 a 6 meses de antibiótico via oral, sempre com rifampicina sem antibiograma sensível. É muito importante identificar o agente etiológico aqui. O agente etiológico ele é o caminho curto, o atalho para a cura, certo? Ainda sobre prótese instável ou com infecção de maior de 3 semanas de evolução, o desbridamento e remoção da prótese mais o tratamento igual ao anterior, ou seja, igual ao osteomielite ou igual ao que eu acabei de falar, ele é necessário. Aqui, quando a prótese está instável ou existe infecção de maior longa duração, não é possível, né, com raríssimas exceções, dependendo do perfil do paciente, não é possível manter a prótese. A prótese tem que ser retirada e colocada ou uma nova prótese, que é a troca em um tempo, ou um espaçador recoberto de antimicrobianos com uma terceira cirurgia, né, mais adiante, para se retirar e se colocar a prótese definitiva. Em coluna. Bom, em coluna o início precoce é menos do que 30 dias após a cirurgia, certo? Se houver abscessos ou coleções locais, o desbridamento tem que ser realizado. Existe também a necessidade de uma terapia endovenosa apropriada com rifampicina. Lembrando que isso aqui são infecções periprotéticas, né, de implantes, de instrumentação de coluna. Então, a rifampicina, que é um agente que atua no biofilme, é benéfico quando acrescentado no sistema, né, no esquema de antimicrobiano. O tratamento é de 3 a 6 meses, ou até fusão da coluna dos ossos, quando for esse o caso, quando essa for a cirurgia. Já a infecção periprotética de instrumentação de coluna de início tardio, as infecções possuem mais de 30 dias de duração de pós-operatório. A retirada do implante, ele geralmente, assim como eu já falei que isso é comum em quadril e joelho, prótese de quadril e joelho tardia, é necessária. Para aqueles pacientes que não existe a possibilidade de retirada, ou a retirada é muito complexa, ou o perfil do paciente não é possível fazer, ou existem instrumentações de difícil retirada, como o cage, a terapia supressiva é uma possibilidade a ser feita, né? E aí se deve pesar o custo-benefício de associar ou não rifampicina nesse longo prazo. Ainda sobre MRSA no sistema nervoso central, eu botei aqui como principais alternativas de tratamento vancomicina, com linezolida ou até mesmo Bactrim, quando sensível no antibiograma, sempre, né? E as infecções no sistema nervoso central com shunt, ou seja, derivação ventrículo-peritoneal, por exemplo, o shunt deve ser removido
se deve pôr um shunt provisório, como uma DVE, e só reinstalar o shunt, ou a DVP, quando diversas culturas do líquor forem negativas. A gente não pode instalar um implante definitivo no líquor com ainda bactéria viável, porque a chance desse implante infectar novamente é alta demais. Aí nem abscesso cerebral ou empiema subdural ou abscesso epidural de coluna, drenagem é recomendada, categoria 2, eu tenho posto a categoria quando ela existe, e vancomicina por 4 a 6 semanas é o tratamento padrão, standard. É possível ainda usar outras drogas, eventualmente linezolida ou mesmo daptomicina. Ainda sobre a dose de vancomicina, né, a dose ideal é de 15 a 20 mg por quilo por dose. Eu prefiro a cada 12 horas, porque existe menos manuseio do acesso venoso do paciente. Eu não gosto da dose de 8 horas, mas a literatura permite. Não está passando 2 gramas por dose. Por que 2 gramas por dose? Porque acima de 2 gramas por dose, há chances de par efeito, como síndrome do pescoço vermelho, síndrome do olho vermelho, é muito maior. Pacientes ainda com sepsis ou criticamente enfermos podem eventualmente usar uma dose maior, lembrando que quanto maior a dose, maior é a nefrotoxicidade da droga. Isso não é bem padrão, mas é recomendado, então recomendação de que a dosagem sérica de vanco deva ser colhida antes da 4ª dose. O alvo é entre 15 a 20 microgramas por ml nas infecções graves. Infusão contínua de vancomicina não é recomendado, categoria A2. E quando existe um MIC menor ou igual a 2, se considera sensível, sempre, não que seja resistente com MIC por E-teste acima de 2, mas um MIC de 2 por E-teste já tem que acender uma luz vermelha dizendo, olha, é possível que exista falha terapêutica, principalmente naqueles locais onde a vancomicina tem uma pobre penetração tecidual. Mas sempre que houver uma falha clínica ou com desbridamento efetivo, uma droga alternativa à vancomicina deve ser usada, independente do MIC. Ou seja, a falha clínica se deve trocar a droga. Isso é melhor, na minha opinião, do que aumentar as doses de vancomicina, porque a vancomicina se torna tóxica, principalmente nefrotóxica, em doses um pouco mais elevadas. Lembrando que o caminho mais seguro no tratamento das infecções associadas à assistência à saúde é a identificação do agente etiológico causador da doença, ou seja, procure incessantemente aonde está a doença do paciente. Isso é essencial para o bom tratamento e quando encontrado o local dessa doença, a busca do agente etiológico, ou seja, qual bactéria ou qual micro-organismo está causando a doença, para a terapêutica ser apropriada e direcionada para esse germe. Muito obrigado.